Legenda do ZDF 2001-2026, quarto ano, dia 331 da invasão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. No relatório de hoje, destacam-se a campanha ucraniana contra o reconhecimento russo, defesa antiaérea na Crimeia, explosão de depósito de munição e avanços russos, com a vulnerabilidade crescente da logística, comando e medidas de proteção, entre muitas outras coisas. Antes, confira a atualização diária de PET da Ucrânia. Vocês podem ver onde ele está e as redes antidrones. Isso ocorreu porque ele avaliou errado e ficou perto da linha de frente. Na área perigosa, pois o GPS costuma falhar, principalmente em ataques, quando é desligado. Isso significa que a navegação também fica um pouco difícil, principalmente quando se está sozinho e por causa de uma curva errada, você pode acabar indo completamente na direção errada. Acho que em breve poderei falar sobre isso pessoalmente e trazer informações. Costumo começar pelos acontecimentos do dia, no norte do mapa, e sigo no sentido horário pela linha de frente. Mas hoje preciso fazer diferente, porque é um tema importante. Ontem, vimos os ucranianos destruírem diversos sistemas de defesa antiaérea e alguns radares. Os ataques aéreos com drones foram muito bem sucedidos. Consegui delimitar tudo isso melhor e marcar no mapa. Os ataques que aconteceram ontem ocorreram na área entre Sevastopol e Feodósia, ou seja, basicamente na região marcada em verde. Para facilitar sua localização no mapa, redesenhei a Crimeia para identificarmos facilmente os lugares mencionados. Aqui no oeste está a área marcada com linhas amarelas tracejadas, que eu chamei simplesmente de Bermuda. Por que Bermuda? Russos quase cegos! Eles controlaram por anos 2 torres de perfuração convertidas em radares, mas perderam-nas há algum tempo. Ou seja, já não estão mais lá. Drones quase não entram aqui e navios quase não passam mais. A frota do Mar Negro sofreu tantas perdas aqui que retirou a maioria de seus navios da Crimeia. Desde então, só navegam perto da costa para se protegerem com apoio de outras forças. Helicópteros quase não são usados aqui. Mencionei isso há 3 ou 4 semanas, como sobrevoar esta área se tornou perigoso e já houve a derrubada de outro caça aqui há alguns meses. Por que os helicópteros não voam mais aqui? Porque podem ser atacados por drones navais ucranianos, que estão por toda parte. Essa é a rota comum dos drones navais ucranianos, que atuam muito nessa área. Alguns desses drones já foram equipados com lançador de mísseis R-73, podendo atacar alvos aéreos e tornando-se uma séria ameaça a aviões e principalmente helicópteros. Boa parte da área é coberta por mísseis antinávio Neptune. Lembra do Moskva, navio-chefe da frota do Mar Negro da Rússia? Ela também afundou aqui após 2 impactos de mísseis Neptune. Nos últimos anos, os ucranianos destruíram vários radares na Crimeia Ocidental, que deveriam cobrir a Bermuda. Esta é a área mencionada. Os ucranianos chegaram principalmente nesta área com forças especiais em lanchas rápidas. Eles atravessaram para cá, desembarcaram aqui, lançaram drones a partir daqui e conseguiram destruir sistemas de defesa antiaérea aqui. Naquele tempo, era preciso agir assim, pois os ucranianos não tinham o alcance de drones que têm hoje. Naquela época não era possível lançar um drone daqui da região de Odessa que chegasse até lá atrás. Um drone comum. Estamos falando de um drone kamikaze básico desses comuns. A bateria deles dura cerca de 10 a 15 minutos, dependendo das condições climáticas. Isso não basta para sair da Ucrânia, chegar à Crimeia, localizar um alvo e atacá-lo. Por isso, era necessário ir fisicamente até o local, lançar um drone perto da arma antiaérea e depois se exfiltrar novamente. Então isso foi muito perigoso e, claro, também custou muito caro. Atualmente, é possível usar drones marítimos como repetidores para amplificar o sinal na área. Você pode voar com outros drones na área, como esses drones mãe, que também servem para retransmitir o sinal. Podemos atacar com drones de fibra óptica. Drones de fibra óptica alcançam até 40, ou até mesmo atualmente 60 ou 70 quilômetros, desenrolando seu carretel de fibra óptica.
e assim tem uma imagem perfeita. O que aqui, naturalmente, pode ser um pouco difícil se eu puder só. Eu olho daqui atravessando 184 quilômetros, então é bem difícil, mas mesmo assim nós vimos. Existem os drones Sea Baby, que também carregam pequenos drones junto com eles. Isso significa que você leva um drone marítimo para algum lugar perto da Crimeia e a partir daí lança os drones FPV menores. Eles conseguem atacar alvos aqui, como no último ataque. Como disse, tudo evoluiu um pouco. Os ucranianos conseguiram após a destruição de vários canhões e radares, deixando a área mais cega. Porque na área azul tiveram que abrir mão de componentes importantes, já que eles foram destruídos. Então, os russos estão mais ou menos cegos quando se trata de reconhecimento rápido? Claro, eles também têm satélites na região, mas satélites, com eles, é preciso esperar que voltem à posição para tirar uma imagem útil. Há um atraso entre as passagens dos satélites, que pode ser explorado para ataques. Após Bermuda ser controlada pelas forças ucranianas, iniciaram vários ataques na Crimeia Ocidental. Esses ataques avançam cada vez mais para a área verde, ou seja, o sul da Crimeia. Aqui, aliás, também fica o quartel-general da Frota do Mar Negro, que já foi atacado por mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Há aqui uma longa cadeia de montanhas que atravessa toda a região. Nessa região, há muitos canhões antiaéreos e instalações de radar, usados para detectar mísseis de cruzeiro e foguetes que se aproximam. É justamente aqui que os ucranianos intensificam os ataques. Mas por quê? O que torna isso interessante para eles? Poucos canhões na Crimeia, enquanto a frente na Ucrânia parece mais relevante? É simples. Alguns repórteres acham que o objetivo é atacar a Crimeia. Zelensky e Syrskyi disseram isso há alguns dias. É preciso partir mais para a ofensiva, porque se você ficar só na defesa, não tem como vencer uma guerra. E agora, alguns repórteres, inclusive alguns repórteres alemães, que têm muito mais alcance do que eu, acreditam que os ucranianos querem atacar a Crimeia, e com soldados. Sinceramente, vou ser bem sincero com você, isso não é possível de jeito nenhum. Seriam necessários muitos navios de desembarque que os ucranianos não têm, dificultando muito o abastecimento por aqui. Além disso, transportar muitos soldados e equipamentos para a Crimeia é praticamente impossível sem uma grande frota. Como mencionei, os russos também podem defender a ilha assim. Corredores devem ficar abertos para abastecer soldados. Como se pretende fazer isso sem uma marinha e com as tropas praticamente isoladas, já que elas estão fisicamente cortadas do abastecimento? Eles precisam de muita logística, muito apoio e também de muitos veículos. Afinal, não se pode vencer a batalha apenas com infantaria. Como levar isso para a Crimeia? Na região de Kherson já houve uma cabeça de ponte em Krynki, como pode ver. Foi só uma descida bem pequena. São no máximo 1 quilômetro entre as margens aqui. A cabeça de ponte resistiu bastante, mas quase não recebeu suprimentos. Quando havia abastecimento nos 3 pontos, inclusive aqui atrás, só alguns barcos rápidos conseguiam escapar dos drones. Isso aqui já foi muito difícil. Como é que se pretende conseguir repetir algo parecido aqui na Crimeia? Agora, é claro, pode se perguntar, por que eles deveriam atracar pela água? Eles poderiam simplesmente romper por aqui em algum lugar e então chegar à Crimeia por terra. Bem, o sul da Ucrânia está extremamente minado desde 2023. Eles provavelmente atacarão de novo onde falharam há quase 3 anos, justamente na área da contraofensiva deles. A única outra alternativa seria atravessar em algum lugar aqui na região de Kherson e então atacar por aqui. A principal vantagem dessa área é que os russos têm unidades aqui que, entre aspas, não servem mais para a linha de frente. Os russos usam Kherson como uma área onde eles só podem posicionar unidades para, digamos, uma defesa leve. Enquanto algumas unidades seguem lutando, uma na linha de frente está tão exausta que mal resiste. Ela é levada para Kherson, onde passa meses sendo reabastecida e reequipada. E enquanto isso, eles defendem um trecho da costa que, na verdade, quase não precisa ser defendido. Porque os ucranianos quase nunca atravessam por aqui.
Praticamente não há mais pontes, ou seja, como os ucranianos pretendem atravessar em grande número sem pontes? Se construírem pontes flutuantes aqui, elas serão imediatamente atacadas pelos russos. Como disse, há poucos metros de diferença entre os lados, mas ainda assim será muito difícil. Vimos isso nos últimos cabeças de ponte: estabelecer, manter posições por muito tempo e até expandir ainda mais. Por esse motivo, não acredito que eles tentarão atacar fisicamente a Crimeia por aqui. Mas o que pode acontecer, e eu também acho isso, é que vai acontecer mais ou menos assim, como já mencionei em outros relatos. Primeiro, os ucranianos conquistaram o controle sobre o Ermuda aqui, depois começaram a destruir canhões antiaéreos e a cobrir esta área. Agora eles estão fazendo a mesma coisa exatamente aqui, em outros radares e em outras posições de defesa antiaérea que ficam em locais muito elevados. Alguns aqui também serão atacados em breve. Os ucranianos estão empurrando as defesas antiaéreas russas cada vez mais para o leste. Primeiro vieram com soldados, depois atacaram com drones. Agora também conseguem atacar o sul com drones. Eles devem estar ao redor da ilha. Atacaram por baixo das montanhas para não serem detectados e conquistaram o controle aos poucos. E vamos ver se em algum momento a densidade das capacidades de defesa antiaérea russas aqui continuar diminuindo, então em algum momento veremos ataques de drones ainda maiores aqui. E em algum momento aviões ousarão entrar nessa área. Esse é o ponto crucial, quando puderem voar aqui. Porque tantos canhões antiaéreos e radares foram destruídos aqui que, entre aspas, fica um pouco mais seguro. É provável que os ucranianos tentem lançar mísseis de cruzeiro na Crimeia para atingir a retaguarda das tropas russas. Isso ocorre ao longo da linha de frente ou em pontos importantes. A defesa antiaérea russa na linha de frente está enfraquecida e já não cobre todas as direções. O ideal para os ucranianos é atacar por trás para atingir alvos valiosos. Acho que é esse o caminho que as coisas vão seguir. Porque assim eles podem, por um lado, dizer que querem realizar mais ofensivas e, por outro lado, podem apoiar essas ofensivas dessa forma. Rússia lançou um grande ataque aéreo noturno contra a Ucrânia, usando drones, mísseis balísticos Iskander e mísseis de cruzeiro. Explosões ocorreram em Kiev, Dnipro, Odessa e Poltava. Em Kiev, na margem esquerda do Dnipro, as consequências foram graves. Mais de 6.000 edifícios ficaram sem eletricidade, água e aquecimento. Uma mulher ficou ferida no local. Em Bucha, local do massacre de anos atrás, um homem morreu nos ataques. A Força Aérea Ucraniana informou que 40 drones inimigos foram abatidos, o que indica uma taxa de interceptação alta, mas não total. Destaca-se também a confirmação do uso inédito pela Rússia de uma nova variante do míssil Iskander. É o míssil Iskander-1, com alcance de até 1.000 quilômetros. O uso do sistema amplia a capacidade russa de ataques precisos de longo alcance e pressiona a defesa antiaérea ucraniana e alvos distantes da linha de frente. De Debaltseve, sob ocupação, há relatos de ataque a um depósito de munições. Após o impacto inicial, houve outra explosão. Fontes locais relatam incêndios e explosões frequentes, algumas intensas, por longo tempo. Isso mostra que o ataque atingiu um grande depósito de armas ou munições, causando detonação descontrolada de parte significativa dos estoques. A situação mostra sérios danos à logística russa na região e a possível desativação do depósito afetado. É um depósito de munições de campo, o que limita o impacto à área, mas prejudica a logística das unidades próximas. Os russos costumam construir grandes depósitos em vez de vários pequenos. As tropas aparentemente introduziram uma nova forma de camuflagem. Agora, os soldados devem se camuflar como pilhas de lixo ou entulho. A ideia é evitar chamar atenção ou ser reconhecido em áreas de combate destruídas ou com muito lixo. Preciso dizer, está ótimo, mal dá para ver os soldados embaixo. Agora imagine esse homem com essa camuflagem em uma casa destruída, escondido nos escombros. Não é nada mal. Não podia deixar de mostrar este vídeo, mas seguimos falando de escombros. Um soldado russo filma Volodá, conquistada no sudeste da Ucrânia no ano passado após 2 anos e meio de combates.
Ele mostra os túmulos dos civis e diz que morreram, mas essa expressão esconde a realidade. Eles não simplesmente morreram, eles foram mortos pela guerra da Rússia. O vídeo dele é bastante exemplar de um padrão frequente. A destruição e as vítimas civis são mostradas, mas a responsabilidade por isso é omitida ou diluída na linguagem. Ele diz achar a situação assustadora, mas não menciona o motivo disso. Em julho de 2024, o exército russo iniciou a ofensiva de Pokrovsk. O objetivo era controlar a cidade, considerada estratégica por sua importância no transporte. Para os russos impor seus objetivos, como controlar totalmente o Donbass e mais. Em dezembro, a Rússia afirmou ter conquistado a cidade, mas isso foi negado, como em Kobzhansk, por não ser verdade. Se olharmos o mapa, veremos que no final de janeiro de 2026, a cidade está praticamente sob controle russo. Agora não há mais nenhum lugar na cidade que eu não tenha marcado como dominado pelos russos. Desde o relatório de hoje, eu também colori de forma geral o nome da localidade aqui, ou seja, o nome do lugar. Percebo agora que tudo isso falta na parte sul de Mörnerath. Certo, então essa parte aqui, Mörnerath Norte. Como eu disse, eu suponho que está sob controle russo, mas não posso comprovar. Esta parte aqui está definitivamente sob controle russo. Ainda há combates isolados no norte, mas não dá para dizer que os ucranianos mantêm posições. Daqui, como eu disse, os ataques em direção a Raichny acontecem com muita frequência, que provavelmente será o próximo vilarejo a ser fortemente disputado aqui. E isso é tudo, novamente, da linha de frente. Agradeço aos assinantes, membros e equipe do Algoritmo, em especial ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Ziller, Dietrich, Fred e Mairofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.